Meu nome é Luana e vocês estão no canal Na Estante da Luana. Hoje o vídeo será eu mostrando todos os quadrinhos que eu tenho aqui na minha estante. Quadrinhos que nunca foram mostrados no YouTube ou que foi dado uma pincelada neles. Mas antes, se você é novo no canal e curte esse tipo de conteúdo, se inscreva nele e ative as notificações. E compartilhe com seus amigos para estar me ajudando a crescer no YouTube. O primeiro quadrinho que eu tenho a mostrar para vocês é esse aqui, Flinch, Horror e Desespero, livro 1 e o livro 2. Esse quadrinho é uma antologia de histórias de terror e horror. É uma coletânea que reúne 24 histórias curtas e os temas abordados são as pequenas coisas na vida que causam terror e desespero. Esses dois quadrinhos ele foi publicado pela Panini no selo Vertigo no ano de 2018. E é uma coletânea que está completa, gente. Ó, esse é o volume 1 e esse é o volume 2. Então, é uma coletânea que vocês não precisam ficar em cima para saber se já foi publicado o resto. Tá completa as histórias. O outro quadrinho que eu vou mostrar para vocês, deixa eu tirar esses do caminho, é Salem, do Thomas Gilbert, da editora Dark Side. Esse quadrinho é uma ficção histórica que se aprofunda nas trágicas eventos da caça às bruxas no século XVIII, em uma colônia puritana de Salem, que após um evento inocente desencadeia a história e as acusações de bruxaria na vila. O quadrinho ele explora como a ignorância e o fanatismo religioso, o preconceito e o medo pode se transformar em violência e perseguição. O pano de fundo histórico sobre os julgamentos insanos que ocorriam em Salem é uma crítica à intolerância e à violência. Esse quadrinho ele é da editora Dark Side e ele foi publicado no ano de 2023. Olha o traço, gente. Quando eu fui procurar os quadrinhos que eu tenho aqui e que ninguém fala deles, eu fui procurar esse quadrinho e não tem ninguém que fala sobre esse quadrinho, só vai falar um pouco dos eventos que ocorreram em Salem. Mas o quadrinho, propriamente dito, não. Eu vou ir tirando esses do caminho e pegando os outros. O próximo quadrinho que eu vou mostrar para vocês é esses aqui. DC e contra Looney Tunes. Nesses dois quadrinhos, irá contar as loucas aventuras quando os heróis da DC e contra os Looney Tunes, no ano de 2018. Aqui, vocês veem até o Patolino, os heróis aqui, como vocês podem estar aqui vendo. Olha, gente, é bem engraçado esses quadrinhos. Ó, e o volume 2. Tem o monstro da Tasmânia aqui e a Arlequina. É bem engraçado, gente. Ó, um gatinho aqui. Olha, que legal, o Piu-Piu, a mulher gato. É bem engraçado esses quadrinhos, gente. O próximo que eu tenho para mostrar para vocês é esse aqui. Dick Vicarista e Muley. Nesse, irá contar um pouco da história desses dois personagens, que é uma sátira que mistura elementos da Revolução dos Bichos, Doutor Fantástico e Corrida Maluca. E ele foi publicado no ano de 2019. Esses que eu vou mostrar agora é tudo da editora Panini, gente. Olha que legal. Eu assistia muito na minha infância esses desenhos. E se eu não me engano, eles participam da Corrida Maluca também. E nesse quadrinho vai contar um pouco da história deles. Olha o traço, que bonito. O próximo que eu vou mostrar para vocês, esse eu vou só dar uma pincelada, é Jambo e Ruivão, da DC. São dois, é um gato e um cachorro, que o sonho deles é estrelar, dar um show na TV. Só que aqui vai ter um agente que vai querer recrutar eles para fazer um showbiz para eles. E aqui a gente vai acompanhar se essa transição entre os dois vai dar certo ou não. E esse quadrinho ele foi publicado no ano de 2019. Olha, gente, que bonito. O traço. É um pouco escuro esse quadrinho. O próximo quadrinho que eu vou mostrar para vocês, que também é da Panini, é esse aqui.
da Corrida Maluca. Nesse quadrinho, os corredores da Corrida Maluca terão que correr em um mundo com mutantes radioativos, monstros gigantes. Eles foram selecionados por uma voz misteriosa conhecida como a Locutora, do ano de 2018. É uma corrida bem diferente das que a gente via nos desenhos que passava no SBT, se eu não me engano. Olha o traço, gente. Que legal. O próximo quadrinho que eu vou mostrar, que é na mesma pegada, é esse aqui, dos Flintstones. Eu tenho o volume 1 e o volume 2. Nesses volumes, irá explorar como a civilização surgiu e irá ter comentários ácidos sobre o consumismo exagerado. Os dois quadrinhos, eles foram publicados no ano de 2017, pela DC Panini. Olha que legal o traço, gente. Olha, eu assistia muito esse desenho e o filme no SBT. Esse é o volume 1 e o volume 2, que é a Idade da Pedra, as histórias. E são quadrinhos que a gente não acha mais ninguém no YouTube falando sobre eles. Olha que bonito o traço, gente. O próximo quadrinho que eu vou mostrar para vocês é esse aqui. Futuro Quest, volume 1 e volume 2, que foi lançado no ano de 2017, que vai contar a história desses super-heróis que estão salvando o universo. Passava muito os desenhos do Futuro Quest na TV. Aqui vai contar as aventuras deles, e são histórias completas, volume 1 e volume 2, gente. Olha o traço, que bonito. Eu não vou falar muito desse quadrinho, porque eu ainda não li ele. Mas olha, o traço, olha que lindo. Agora eu vou mostrar 6 quadrinhos, que é da mesma franquia, de um desenho que acho que todo mundo assistia quando era pequeno, o Scooby-Doo. Nesse quadrinho, o mundo do Scooby-Doo se passa em um cenário pós-apocalíptico, onde os monstros são reais, hordas de zumbi, criaturas. E essa série foi publicada no ano de 2018 e concluída em 6 volumes, gente. Olha o traço, que bonita. E cada volume vai contando as aventuras desse grupo de jovens. Olha o Scooby-Doo aqui. Tá focando? Volume 2. Volume 3. Volume 4. Volume 5. E o volume 6, que é o último, que fecha a história do Scooby-Doo desse mundo apocalíptico. O próximo quadrinho que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, ET, o Extraterrestre, que foi baseado no filme do Steven Spielberg, que é a novelização mesmo do filme, que todo mundo dos anos 90 e 80 assistiram. O ET. Olha o traço, gente. É bem infantil mesmo. Se vocês querem fazer com que os seus filhos comecem no mundo da leitura, compre esses livros, esses quadrinhos que está lançando pela Intrínseca, que eles vão amar. Olha a cena dele achando o ET. Que lindo, gente. Olha que o ET, que gracinha. Lindo esses quadrinhos, gente. O outro quadrinho dessa mesma pegada que eu tenho é o Esqueceram de Mim, que sempre passa no Natal, na sessão da tarde da Globo. Olha o traço, gente. Todo Natal passa esse filme, passa 1, 2. Ó, é a história e mais o desenho. Olha que legal, gente.
O próximo quadrinho que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, da Anya. O Fantasma de Anya, que foi publicado pela editora Darkside, que é uma história sobrenatural que mistura comédia e terror leve. Anya é uma adolescente que cai em um buraco e lá ela encontra uma garota que foi morta há cerca de um século e elas vão passar muitas aventuras juntas. O fantasma vai ajudar a Anya, a nossa protagonista, a se socializar. Só que vai ter muitos eventos cômicos no meio do caminho, gente. Ela já tinha esse quadrinho, ele já tinha sido publicado por uma outra editora, só que ficou muitos anos sem uma nova publicação. E a Darkside, no ano de 2022, ela relançou esse quadrinho. Olha o traço, gente. Que lindo. O próximo quadrinho que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, que tem até o filme. Atômica, do Anthony Johnston, eu não sei se assim se fala, que é a cidade mais fria. É uma história de espionagem que se passa em Berlim, pouco antes da queda do Muro de Berlim, durante os anos finais da Guerra Fria. Tem até um filme desse quadrinho, e esse quadrinho ele foi lançado no ano de 2017. Para quem gosta de história de espionagem, que se passa em uma guerra, esse quadrinho, gente, é excelente. Olha o traço, é preto e branco. Bonito, né? O próximo quadrinho que eu vou mostrar para vocês, que esse já é terror, é esse aqui. Ritual Romano, Exorcista, da Darkside. A história vai se passar em Roma e segue a história de um padre exorcista renegado, que é chamado para investigar um caso de possessão inédito e perseguição no Vaticano. É uma história que eles lançaram em 2019, gente. E o final dessa história, quando você descobre quem é o possuído, você fica chocado, gente. Olha que história. Eu não vejo ninguém falando desse quadrinho. Olha o traço, que bonito, gente. Olha um bispo chamando o padre para fazer esse exorcismo. O outro quadrinho que eu vou mostrar para vocês, e esse todo mundo conhece, é O Curioso Caso de Benjamin Button, que é daquela história de um homem que nasce velho e no decorrer dos anos vai rejuvenescendo até que ele se transforma em um bebê. É uma história, esse quadrinho ele foi lançado em 2011. Eu assisti a adaptação por Brad Pitt, gente. E depois dessa adaptação eu quis ler a história. Tem até o livro. Mas geralmente quando a gente quer conhecer um clássico e a gente tem medo de pegar os calhamaços, tem esses quadrinhos que nos facilita a vida, gente. Olha o traço, bonito, né? Agora eu vou mostrar para vocês um outro quadrinho, só que esse eu não vou falar muito, porque ele são contos de terror também, são contos do absurdo, que é escrito por vários artistas brasileiros. E ele foi lançado no ano de 2016. E que ninguém fala também. Muitas pessoas nos booktubes falam que tem muito booktube que não dá espaço para o seu canal da história nacional. Mas esse quadrinho que foi feito por artistas brasileiros, eles não mostram nos canais deles. Olha o traço, gente, que bonito. Agora eu vou mostrar uma coleção para vocês, porque geralmente a gente tem receio de pegar um clássico, da literatura brasileira, como o Ateneu, e ler, por algum preconceito, por achar que a gente não vai entender a escrita, né? Então tem editoras que tá pegando esses clássicos e transformando em quadrinhos, para a gente desbravar a leitura nacional, como é no caso do Ateneu, que é uma literatura brasileira, que vai contar a história do Ateneu. Olha o traço, gente, que bonito.
Os próximos clássicos que eu vou mostrar para vocês, que eles pegaram e transformaram em quadrinho, é esse da Odisseia, de Homero. Eu sempre tive interesse em ler a história, o livro, né, da Odisseia, mas eu sempre escutei falar que era muito difícil. Então, quando eu vi que a LPM estava pegando esses clássicos e transformando em quadrinho, eu achei que era mais fácil para eu conhecer a história, gente. A maioria das pessoas, elas querem ter aptidão também de poder conhecer os clássicos, mas tem medo, né? Pelo tamanho, muitas pessoas falam que a escrita é mais difícil. Então, as editoras, como a LPM, que está trazendo em quadrinho, está dando mais fácil acesso para nós. Olha aqui, gente, olha o traço, que bonito. O outro quadrinho, que é nessa mesma pegada, é Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne, que em janeiro eu vou ler o livro, que essa aqui é da editora da LPM, gente. Tem até o filme, tem duas adaptações desse filme. Olha que lindo, gente, o traço. Lindo, gente, olha. O quadrinho, foi através do quadrinho que eu comprei o livro que eu vou ler em janeiro. Eu tenho eu tenho Os Miseráveis, do Victor Hugo, também pela editora LPM. Olha o traço que bonito, gente. E o livro dos Miseráveis é um tijolão. E muitas vezes a gente tem esse receio, né, de livro grande, né? Embora eu goste de livro grande, mas esse dos Miseráveis, como eu sempre escutei falar que a linguagem é mais difícil, eu dei preferência ao quadrinho. Tem até musical, tem até filme, né? O outro quadrinho que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, Robinson Crusoe, do Daniel Defoe, da LPM. Eu não sei se o nome dele eu falei certo, gente. Eu tenho interesse de ler o livro, né? Mas aí eu vi que tinha o quadrinho e eu peguei o quadrinho. Ó, eu li o quadrinho, achei a história bem interessante. É de um naufrágio. Olha, gente, que legal. Que o personagem conhece uma tribo indígena também. Tem até cachorro na história. Que quadrinho, gente. Que história. Eu quero ler o livro também. O outro quadrinho é A Volta ao Mundo em 88 Dias, do Júlio Verne também. Esse eu comprei o quadrinho porque eu não tenho interesse em ler o livro. O quadrinho, para mim, nesse caso, bastou para mim para conhecer a história, gente. Olha o traço, que bonito. Esses que eu tô mostrando para vocês já são clássicos, tá? Olha que traço bonito, gente. É um rapaz que quer viajar o mundo em 80 dias. Que ele faz uma aposta. Olha que traço. O outro quadrinho que eu tenho, que esse não é clássico, né? Mas é o Canto dos Baskervilles, do Arthur Conan Doyle. Não sei se eu falei certo o nome. Que é a história na íntegra, gente, do Sherlock Holmes. Esse quadrinho, ele é do ano de 2010. Olha, para vocês verem, as pessoas só falam dos livros, mas e os quadrinhos do Sherlock Holmes? Olha, para quem gosta de terror, olha, traço, gente, lindo. Um quadrinho de 2010, eu não vejo ninguém falando deles. E esses quadrinhos eu só fui achar em sebos, porque na Amazon eu não estava achando, estava sempre em falta. O outro quadrinho que eu vou mostrar é esse aqui, As Minas do Rei Salomão, do H.R. Hagaro. Eu não sei se eu falei assim, gente. Esse é um clássico que eu não tenho interesse em estar lendo. Então eu comprei o quadrinho. E esse quadrinho, gente, ele é do ano de 2012. Olha como ele é velho. Muitas vezes vão ver no YouTube as pessoas comentando dos livros, mas do quadrinho em si, você não vê ninguém comentando. E eu achei o quadrinho muito interessante. Olha o traço dele, gente. Olha as cores que o autor trabalhou. Lindo. Olha o elefante aqui, gente. O outro quadrinho, que também é um clássico,
É O Mercador de Veneza, do William Shakespeare. Eu não sei se eu falei assim, gente, tá? O Mercador de Veneza. Esse quadrinho também é do ano de 2012, gente. Eu li a história do Romeu e Julieta, do William, e eu gostei. Só que esses outros livros do William, eu prefiro ler em quadrinho mesmo. Olha o traço. Lindo, gente. O outro quadrinho que eu tenho para mostrar para vocês, e esse eu quero ler o livro, é O Médico e o Monstro, do R.L. Stevenson. Esse quadrinho é do ano de 2012 também. Como eu falei no início, a maioria das pessoas comenta os livros, mas os quadrinhos referentes aos livros em si, eles não comentam, para fazer uma atualização, para ver se as histórias são embates, se as histórias estão na íntegra. Pelo que eu pesquisei, a história em si, ele está na íntegra aqui, tá, gente? Olha as cores que o autor trabalhou, que o artista trabalhou. Lindo, gente. O outro livro que eu tenho para mostrar, é outro quadrinho, né, que eu tenho para mostrar para vocês, é esse aqui que lançou pela Dark Side, Meu Amigo Dami. Aqui nesse quadrinho, o quadrinista Def, ele irá relatar a experiência que ele teve quando ele se tornou amigo do Jeff Dahmer, que na adolescência, antes do Jeff se tornar o maior notório serial killer. E esse é um quadrinho que foi lançado no ano de 2017 pela Dark Side. Capa dura, gente. Aqui nesse quadrinho, ele tem alguns momentos assim que embrulha o estômago. Tem até uma série na Netflix, né, que bombou aí. E aqui ele vai contar a experiência dele como amigo desse serial killer. Aqui, gente, eu nem vou falar nada. Eu só vou falar, ó, Alien, a história ilustrada, que é a novelização do filme, do primeiro filme. E esse quadrinho, ele lançou no ano de 2019. Tem até a Ripley, que é a personagem principal. É a novelização do filme. Eu achei ótimo. O filme do Alien é um dos meus preferidos, gente. Olha as cores, o traço do desenho. Em um dia você lê esse quadrinho, gente, e ele é igual ao filme, igualzinho. O próximo quadrinho que eu vou mostrar para vocês é esse aqui. Esse eu não vou poder mostrar muito, porque tem umas cenas eróticas e o YouTube não permite que eu mostre, que é a obsolência programada dos nossos sentimentos. Nesse quadrinho, o tema principal é a reflexão sensível e delicada sobre o envelhecimento, o amor e a redescoberta na terceira idade. O quadrinho ele também é uma crítica social de que a velhice é o fim de tudo, porque muitas pessoas acham que eu cheguei na velhice, é o fim de tudo, e não é. E que as pessoas mais velhas, elas não devem, elas devem, aliás, ter novas experiências ou relacionamentos. E ela foi publicada no ano de 2022 pela editora Pipoca Nanquim. Então aqui nesse quadrinho, ele vai ser uma crítica social, porque tem muitas pessoas que acham que a pessoa chegou na terceira idade e acha que ela já é um peso morto, e não é. Tem muitas pessoas idosas que pensam da mesma forma, e não é assim. O próximo quadrinho que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, que já é uma trilogia, é I.T. Kind, Os Desterrados, que foi publicado pela editora Panini. Esse quadrinho é uma fantasia pós-apocalíptica, onde a trama se passa em um mundo onde uma praga aniquilou a maior parte da humanidade. Então, criaturas de mitos e lendas, conhecidas como desterrados, criaturas como centauros, ogros, eles saíram das sombras e estão dominando o mundo. O quadrinho ele é completo em 3 volumes e saiu pela editora Panini no ano de 2017 e no ano de 2018. Esse é o primeiro volume. Esse é o volume 2. E eles estão na íntegra, tá, gente?
Olha o traço, gente, que lindo. E o volume 3, o último volume dessa série de quadrinhos. Lindos, né, gente? O próximo quadrinho que eu vou mostrar pra vocês é esse que saiu pela Dark Side. Vida de Gado, de Serge Baigen. Esse quadrinho, que foi publicado pela editora Dark Side, ele convida o leitor a conhecer o mundo pela perspectiva dos felinos. É uma declaração de amor aos gatos. É uma história autobiográfica do autor sobre os bichanos que passaram pela vida dele. E foi publicado no ano de 2020. Então, cada capítulo vai mostrar a história dele, os gatos que passaram na vida dele. É uma história linda, gente. Preto e branco. Estão vendo? Que bonito o traço. Olha os gatinhos, gente. Eu tenho 2 gatas pretinhas, que são meus amores. O último quadrinho que eu tenho para mostrar para vocês também é da editora Pipoca Nanquim, que é esse aqui, Frank Frazetta, Dan Brown e outros clássicos. Esse quadrinho, ele reúne a mais longa série em quadrinho da carreira de Frank Frazetta. Se você tem curiosidade, gente, esse Frank Frazetta, ele é um artista que ele tem umas obras lindas. Vocês podem até pesquisar no YouTube, que tem vários canais que contam a história da arte do Frank. Ele é um mestre da ilustração e famoso por suas capas de fantasia, com heróis como Conan e Tarzan. Nesse quadrinho, ele irá contar a saga de Dan, que é esse índio aqui, que é um jovem que se torna um índio branco, após o assassinato de sua noiva, em busca de vingança no Velho Oeste e aprendendo costumes de uma tribo indígena, ao lado de seu parceiro. Essa obra me fez me lembrar muito o Tex, gente. E vocês sabem que eu adoro os gibis do Tex. E esse quadrinho ele foi publicado no ano de 2021. E por incrível que pareça, eu só vejo pessoas comentando esse quadrinho dele em inglês. Mas a edição que veio para nós aqui pela editora Pipoca Nanquim, ninguém comenta. E olha o traço, gente, que lindo é. Agora, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha e até a semana que vem. Tchau, tchau!